não posso deixar de mencionar um instante que nós tivemos ontem como igreja. A proposta da igreja foi que nós estivéssemos lá na Terra Prometida, e Deus preparou todas as coisas para que nós pudéssemos juntos fazer um trabalho para buscar e alcançar vidas. Então eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos deu. Deixa eu interromper aqui. Crianças até 10 anos devem ir para a classinha agora, para participar com as professoras. Não precisa correr, mas deixa a cadeira no lugar. Ok. Deus preparou a escola José Piacentini. Pastor Jailton conseguiu lá colocar um ofício, e tivemos a bênção de ter a escola e toda aquela estrutura muito boa. Diz que falaram que é uma escola modelo ali, né? Padrão. Então, muito bem, esses aspectos o governo tem feito bem. E foi um lugar fantástico para nós trabalharmos. Quem esteve lá ontem participou. Lógico, quem não foi tiveram suas dificuldades para estar, mas quem foi pôde perceber o quanto é maravilhoso. A igreja está envolvida onde está o povo, onde está a comunidade. Várias modalidades. Sentimos falta de alguns irmãos que não puderam estar. Faltou lá mais uma para fazer unha, viu, Viviane? Encheu de gente lá para cuidar de unha. Até a Rosângela estava fazendo unha lá, meu Deus do céu. Então tinha um pessoal de fé lá também, né? E eu sei que ela estava pintando unha para cima e para baixo lá. E ela estava pintando uma unha de uma cor, depois fomos comer o bolo, era da mesma cor. Eu falei, acho que está caro o esmalte no bolo, sei lá o que aconteceu aqui. Brincando um pouco. Mas foi muito, muito joia mesmo. As atividades de esporte, Gileno, técnico nosso, o nosso Filipão lá, junto com o Alex, cuidaram dessa parte também. A garotada ganhou até medalha lá, que coisa fantástica, né? Palestras, o pastor falou sobre drogas com a turma, a garotada prestou atenção. Tivemos médico fazendo lá também a palestra. Tivemos uns trabalhos com as crianças, foi muito gostoso, com a criançada, participativas mesmo. Tivemos a equipe do Lions Club que enviou lá pessoas para fazer aferição, né, de pressão, e também a glicemia foi testado. Corte de cabelo, nós tivemos 2 cortando o cabelo, depois chegou mais alguém para socorrer lá. Olha aí, tá precisando de gente, porque tinha fila lá e tinha gente esperando, não podia nem dar mais ficha. E tudo isso nós fizemos com o propósito de quê? De alcançar a comunidade, de levar esse pessoal ao conhecimento da palavra do Senhor através dessa ação. A igreja tem que trabalhar nesse sentido, sim. Por quê? Assim nós aproximamos mais. Aliás, era um problema da escola, porque esse trabalho tudo foi resultado de uma conversa que o pastor estava ouvindo. Nós estávamos juntos e uma coordenadora estava falando sobre a atividade de aproximar mais as mães da escola, pais, e aí a igreja entrou com essa ação. Então foi muito bom. Em junho, segundo sábado, é isso, dona Márcia? 14 de junho já está programado outro. E quero louvar a Deus pela igreja. Tivemos uma equipe muito boa. Quantos foram dos voluntários? 80 voluntários, foi bastante gente. Então, quando tem bastante gente para trabalhar, o resultado é legal, é muito bom. Então, nós queremos já, dia 14 de junho, é uma forma de fazer evangelismo mais direto. Indiretamente, a gente usando, né, as modalidades de assistencialismo, mas essas pessoas estão recebendo a palavra, recebendo um abraço, recebendo o amor do Senhor. 14 de junho será no Pequeno Coração, na Antônia Ciccone, que é na escola, e eu quero contar com a igreja lá, para nós estarmos invadindo aquele bairro também, amém? Nós precisamos nos dispor nas mãos do Senhor e louvar a Deus. Quero agradecer também pela vida da Márcia, ela teve nessa coordenação. Eu sei que ela fica meio perdidinha, meio maluquinha, porque é muita coisa, né? Quando você olha para ela na semana que está acontecendo, ela está assim. Você olha para ela, parece que ela está longe, né? De tanta coisa. Mas graças a Deus que Deus tem dado a Márcia essa disposição, e também todos que cooperaram, que trabalharam. O seu salário está lá no céu, então não vem cobrar de ninguém não, porque Deus vai mandar o que você tem para ganhar, amém? E quem não foi dessa vez, vai na próxima, porque tem lugar para você trabalhar. Vamos trabalhar para o Senhor, porque Ele merece que nós façamos muito mais. Em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4, nós estamos encerrando missões, e uma das coisas que nós precisamos perceber, e eu acho que deve ser o que nos move, deve nos motivar sempre, é algo que nós precisamos manifestar. Paulo vai falar disso nessa igreja. A igreja em Filipos é uma igreja que passa por sofrimento, por lutas, mas é uma igreja alegre, é uma igreja que tem a alegria do Senhor,
é a igreja que está envolvida, que partilha com Paulo do seu sofrimento. Paulo escreve a carta aos irmãos em Filipos, ele está preso, e mesmo assim da prisão ele dá palavras, como nós vamos ler aqui, de incentivo, de estímulo, para que eles possam continuar a obra do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e de súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Peça a Ele agora que Ele, conforme a sua palavra, venha ministrar o seu coração, aquilo que Ele tem para falar ao seu coração. Pai querido, nós entendemos que tens o teu propósito a cumprir, apesar das nossas falhas, deficiências, das dúvidas que nos assaltam, dos temores que invadem o nosso ser, tentando arrebatar de nós tudo aquilo que o Senhor já garantiu para a nossa vida, que é a alegria, a vitória, a bênção e muito mais, Senhor, o regozijo que nós devemos manifestar. Por isso, Senhor, nessa noite que nos reunimos como povo teu na tua casa, é um momento importante, porque é o momento em que tu vais ministrar, falar ao nosso coração. Por isso, Senhor, continua agindo e operando de maneira direta, Senhor, e que possamos compreender o teu propósito, possamos absorver a tua palavra, vivê-la, colocá-la em prática, para que assim, no mundo em que nós vivemos, possamos ser aquelas pessoas que fazem a diferença, não apenas para que haja uma mudança circunstancial, uma mudança momentânea, mas uma mudança na parte da vida eterna das pessoas, que é o anúncio, a proclamação do Evangelho da graça. Usa-nos, ó Pai, conforme o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Quando li esse texto, irmãos, veio em minha mente aquela questão que, na verdade, foi um jingle de uma propaganda, né? O que te faz feliz? Eu coloquei aqui, queria que você visse comigo esse jingle aí. Vamos ver se dá pra gente passar aqui. Tem que ter som, né? Tem que ter. Roda, filho. Esse negócio de som comigo nunca vai. Tem que pedir assistência técnica aqui. Enquanto a turma está me ajudando aqui, quando eu for fazer esse negócio de mostrar vídeo, vocês sabem que tem que vir logo uns 2, 3 para me socorrer, porque o negócio é brabo. Nós temos sempre vivido e visto essas questões do que é que tem feito a felicidade das pessoas. As pessoas buscam ter alegria, buscam ter total alegria, e buscam essa alegria em muitas circunstâncias, e circunstâncias errôneas, né? Se não rodar o vídeo você vai lembrar do Pão de Açúcar, não é? E era uma menina cantando: o que faz você feliz? Vai rodar? Você lembrou da musiquinha já? O que faz você feliz? Você feliz, o que é que faz? Você faz o que te faz feliz. O que faz você feliz, você que faz. Pra ser feliz, pra ser feliz. O que você faz pra ser feliz? E se a felicidade voa num balão tão alto onde já não se enxerga mais, mas só ela pode lhe tirar do chão. Pra ser feliz, o que é que você faz? Para ser feliz, o que é que você faz? Nesse momento a minha felicidade dependeu de 2 caras, né? Se eles não me socorressem aqui, não ia ter nada aqui pra gente ver. Mas o que é que faz você feliz? É uma questão que a gente vê hoje, a busca incessante do povo por essa felicidade, né? Como o mundo corre atrás de felicidade, e todos estão tentando alcançá-la a qualquer custo, e nisso daí tem gente que compromete até a alma, não é verdade? Para ter felicidade. Estão entrando numa roubada. Então Paulo, quando ele escreve essa carta aos irmãos em Filipos, entre outros motivos que ele aborda, ele está aqui encorajando
os cristãos, os filipenses, a se manterem firmes diante das perseguições. Está encorajando-os a regozijarem a despeito da circunstância. Quer ser feliz em alguns momentos que nós temos vantagens, ou algumas coisas legais acontecem, ou conseguimos resolver uma situação que tanto lá emperrava a nossa vida. Portanto, Paulo está dizendo que a felicidade do cristão não depende das circunstâncias, porque quando ele escreve aos irmãos em Filipos, eles estão debaixo de perseguição. A igreja no começo sofreu constante perseguição, e ainda assim era uma igreja que manifestava alegria em todo o tempo. Por isso que nós estamos vendo essa busca obsessiva por felicidade. Isso tem sido a tônica da nossa geração. E por causa dessa busca aí as pessoas comprometem qualquer coisa. As pessoas estão se atirando. Eu quero ser feliz, não importa o que eu vou fazer, não importa o meio que eu vou utilizar, mas eu quero ser feliz. No final não é feliz coisa nenhuma. A felicidade a qualquer custo, não importando as implicações que vão ter na sua vida moral até. Porque as pessoas não estão preocupadas com o que vai acontecer. As pessoas estão vivendo o quê? Para si. E vivendo para si, elas acham que vão ser mais felizes. E esse egoísmo está muito claro e evidente. Eu estou no meu mundinho, eu vivo a minha vida, ninguém invade a minha privacidade, sou eu só e pronto. Esse mesmismo, esse eu que vai dominando as pessoas, tirando-as de uma vida de comunidade e colocando-as numa ilha para que ela possa dizer que vai ser feliz. Teve um escritor que escreveu, Norman Vincent Peale, ele disse: o homem que vive para si próprio é um fracassado, mesmo que adquira grandes riquezas, poder, posição social, ainda assim é um fracassado. A prova disso é quando você vê pessoas que atingem a fama. Então elas estão no anonimato e de repente você vê lá uma reportagem de alguém: o que você era antes de ser famoso? Eu assava pizza, né? Aquela coisa toda assim absurda. Eu vendia pastel. E aí a pessoa entra numa vida de conhecimento, de fama, mas continua sendo fracassado, porque de repente você começa a ter informações e notícias drásticas daquela pessoa, de alguns escândalos que aquela pessoa anda praticando aí, porque ela não achou a felicidade. Ela estava iludida e continua iludida. Mas esse texto que nós lemos é um texto curto que eu destaquei dos versículos 4 a 7, mas eu quero ver com você aqui algumas consignações que apresentam esse texto, que devem ser o quê? A evidência na nossa vida. Esta consignação, a ideia é dessas recomendações de algo que é confiado a nós, para que nós manifestemos o nosso viver, para que como cristãos possamos fazer a diferença, porque ser religioso é fácil, frequentar a igreja é fácil, ir para templo é fácil, fazer orações é fácil, mas viver a vida de cristão que influencia, que leva a mudança, que leva mudança comportamental no seu viver, isso é o complicado. Exatamente nesse ponto que Jesus exigia e quer da sua igreja. Que a igreja faça a diferença na sua sociedade. Irmãos, uma sociedade tão fechada como nós vimos aqui a representação no mundo árabe, daquelas mulheres querendo servir ao Senhor, e a Márcia falou que isso acontece corriqueiramente lá, e aqui foi leve, não pegaram o pesado. Ainda bem, se pegasse pesado com a minha filha que estava grávida, eu ia pegar o Marquinhos. Então, lá no mundo árabe o negócio é sério. Lá as mulheres recebem surra mesmo. As mulheres às vezes, passam por situações muito constrangedoras por causa do nome de Jesus, quando elas são descobertas. Então, nesse mundo fechado, Jesus está usando o quê? A igreja. Cristãos que têm vida de consignação com Deus, vida ligada com o Senhor, ligado ao Senhor quanto a um dever que tem que cumprir. Isso é consignação. Estamos cientes do nosso dever como cristãos, igreja? Porque senão nós estamos sendo só religiosos, estamos sendo mais uma paróquia, uma comunidade reunida, e estamos apenas manifestando a nossa religiosidade. Mas temos que estar além disso. Eu gostaria de ver com você qual é a primeira consignação, qual é a primeira recomendação que esse texto nos apresenta. Leia comigo. Diz respeito à postura do cristão diante do Senhor. Qual é a primeira posição que nós temos que ter
como homens e mulheres de Deus. Veja o versículo 4. O que diz? Leia alguém para mim. Regozijai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Quando a gente lê esse texto meio assim isolado de toda a carta, parece uma recomendação tão comum. Parece uma recomendação, talvez, olha, Paulo estava lá feliz, então ele falou, alegrem-se aí, porque eu estou alegre aqui mesmo que eu estou preso na cadeia. Mas se alegrem, não é isso não. Paulo está falando isso como um sentimento, um comportamento, uma atitude que é natural na vida dele e tem que ser na vida do cristão. Alegrar-se sempre, porque a circunstância que a igreja de Filipe está passando não é de alegria, por causa da perseguição, porque a igreja está sendo perseguida, porque o seu líder maior, que é Paulo, está preparado para ser morto, porque é isso que dá o contexto dessa carta. Ele está lá preparando-se para ser morto, porque ele foi preso, está na cadeia, está na iminência de ser morto. Portanto, ele diz o quê? Alegrem-se sempre no Senhor. Então, irmão, presta atenção, igreja. Qual é a ordem? Alegrar-se no Senhor. Em que momento? Em todos os momentos da sua vida. Quem está com problema aí? Só tem uns corajosos que estão com problema. Outros não tem problema nenhum. É uma maravilha, né? Faz que nem o pastor. Como é que está, pastor? Está tudo... Como é que você fala? Tudo certo, nada resolvido. Então é assim que ele fala. Aí você vê que tem muita coisa que a gente quer resolver na vida e não conseguiu ainda. Tem muita coisa que eu almejava e ainda não aconteceu. Já estamos chegando no mês de abril e ainda tem coisa do ano passado que nós não conseguimos resolver, não é assim? Tem coisa que está emperrado, tem coisa que... E vão parecer mais ainda coisas porque a nossa vida está circunscrita a essa circunstância de inquietações. Nós não estamos aqui para viver aqui eternamente. Nossa vida é com o Senhor, lá na glória. Enquanto estamos aqui, nós vamos passar por essas situações. Porque alegrar-se para o cristão não pode existir outra fonte para o cristão se alegrar que não seja o Senhor. Entende isso? Em quem eu me alegro? No Senhor. Então, outras coisas que vêm e elas se apresentam às vezes como uma falsa alegria, porque é momentâneo, porque aquilo que me trouxe alegria hoje ou na semana passada, ou algo que vai acontecer vai trazer alegria, daqui a pouco está esquecido já, passou, é emocional, é uma alegria circunstancial. Agora a alegria que nós temos no Senhor é uma alegria constante, é uma alegria que é eterna, ela jamais deixará de estar conosco. É a paz que o Senhor Jesus nos dá, não como o mundo dá, a paz que Ele dá é uma paz que vai durar para sempre. Você já goza dessa paz, irmão. Por isso que você tem que ter uma postura diferente lá entre os seus companheiros, entre seus amigos, lá na empresa, lá na escola, lá no seu trabalho, onde você estiver, você tem que ser a diferença. Porque se você for mais um cheio de ira, mais um cheio de estresse, que mudança que você vai causar na sociedade que você vive? Nós precisamos atentar para essa recomendação. Nós somos tentados a buscar a realização da vida, nessa própria vida, nos prazeres momentâneos. E às vezes até naqueles que são legalmente outorgados a nós pelo Senhor, nós erramos no enfoque, dedicamos mais à realização nesses momentos do que ao Senhor. O Senhor nos dá família, nós temos a alegria de ter família, mas a família passa por situações difíceis. A família não é o total motivo da nossa alegria, porque a família tem hora que encrenca ou não? Tem muitas horas que encrenca. E aí a gente fala, meu Deus, a minha família é a minha esperança de eu estar alegre e feliz. Acontece isso, então não coloca a sua confiança em família. Tem que amar o seu marido, a sua esposa, tem que cuidar da esposa, tem que cuidar do marido, tem que cuidar dos filhos, mas a sua total alegria não vem disso. O Senhor nos concede a bênção de ter a família, ela deve ser o motivo da nossa alegria, mas o motivo da minha alegria deve estar no... Amém, igreja? O profeta Abacuque, ele aprendeu essa lição. Esse desprendimento daquilo que aparentemente nos sustenta, para ter um alvo somente no Senhor. O que diz Abacuque 3,18? Fala de cor. A gente sabe cantar, né? Porque o texto vem dizendo ainda que
não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja animais lá, não é? Não haja vaca, não haja carne, não haja nada, todavia eu me alegrarei no Senhor. Não é isso que ele fala no versículo 18? Ainda assim, vai faltar isso, vai ter fome, vou passar por aperto, vou passar por solidão, vou passar por abandono, as coisas não vão acontecer como eu quero, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Aí tem que ser crente cabra macho, para usar um termo nordestino, né? Tem que ser um crente daqueles valente, porque crente feito de domingão só não vai aguentar esse negócio não. Crente feito apenas de cultos, de escolinhas, não vai funcionar não, porque aí você vai mostrar como Abacuque. Olha que Abacuque no começo ele questionou um pouco sobre a ação de Deus. Deus tinha abandonado tudo, depois ele entende porque Deus estava permitindo isso, mas ele então dá aquela declaração que deve ser a minha, a sua declaração, coloca isso por objetivo, ainda que falte isso ou não tenha aquilo, eu me alegrarei no Senhor. Nós temos mania de reclamar porque não temos isso ou aquilo, porque ainda não consegui isso, não consegui aquilo. Mas você tem algo muito mais precioso que qualquer um nessa vida gostaria de ter, e que precisa ter, que é a salvação poderosa em Cristo Jesus. Nem um amém assimzinho, só para... Tá meio devagar hoje, né? É canseira do impacto, mas não foi tanta gente assim. Bom, o que nós precisamos observar, nós somos orientados, meus irmãos, a manifestar alegria constante, conforme o padrão do mundo. Nem que seja falsa alegria, não é assim? É ser alegre talvez por causa das conquistas, obtenção de bens, realizações que são originárias de buscas e conquistas pessoais de esforço próprio. Eu estou feliz porque eu consegui isso. Não dá nem glória a Deus, porque fui abençoado. O cara bate no peito e fala, eu consegui. Olha, eu tenho essa esposa linda aqui, eu sou o cara, eu sou o charmoso. Não é porcaria nenhuma. Tudo que eu tenho na minha vida vem do Senhor. Se dependesse disso, eu não ia ter uma esposa bonita. Se dependesse disso, eu não teria uma família. Porque quem faz isso é o Senhor. Esse irmão que está do seu lado aí, bonitão aí, essa pessoa joia que está do seu lado, quem deu? Quem deu para você? Foi o Senhor. Fala para ele, irmão, foi Deus que me deu como irmão. Fala para ele aí, irmão. Ele quer sentir isso também, que é importante. Tem gente que vem na igreja e reclama, ninguém nem fala comigo, porque às vezes a gente esquece também. Mas fala pro irmão, irmão, você é legal, eu gosto de você. Né, Luiz? Tá comigo, Luiz? Tamo junto, né? Mas a orientação segundo a palavra de Deus, meus irmãos, ela está centrada de que a nossa vida, na nossa vida como cristão, deve haver alegria, apesar das situações que nós vivemos. Precisa essa alegria ser manifestada. Então esse tipo de recomendação é seguido de uma conduta que Paulo determina. Paulo mostra qual é o comportamento, como deve ser essa alegria. Volta lá no versículo 4. Que palavra está aí no meio? Alegrai-vos sempre. Essa é a palavra. A recomendação, e é a palavra que mostra qual deve ser a postura, o comportamento dessa alegria, e quando essa alegria tem que se manifestar. Sempre não está dizendo que é para se manifestar só naquelas horas que eu consegui uma bênção na minha vida. Bênção eu tenho todo dia, você também ou não? Eu sou abençoado todo dia, todo instante. Não mereço não, e nem você merece também não. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá. A gente já está no lucro e está aqui vivo, né, pastorzão? Porque já era para estar longe daqui, se não fosse a misericórdia de Deus. A contar das coisas que a gente faz que não agrada a Deus, se Ele fosse pôr lá na... Acabou o seu tempo. Fecha a conta. Vem logo para a glória, porque aí você não está servindo. Não é assim. Deus quer que nós manifestemos essa alegria sempre. A insatisfação, o descontentamento são características comprometedoras na vida do crente. Você está reclamando na vida, isso aí compromete o seu testemunho. Quando você fala para a pessoa do amor de Deus, você tem que falar com a sua vida. Você fala do amor de Deus uma vez e reclama para sua vizinha 50 vezes do marido, da casa, disso, aquilo. Acabou, meu. Que testemunho é esse?
Então você precisa tomar cuidado com a sua postura. Descontentamento e insatisfação não devem ser características do cristão. Não é para o cristão ficar lá com o dente na fresca, que fala lá os antigos, né? Todo sorridente quando as coisas estão feias. Não, tem hora que você vai reclamar, tem hora que você vai chorar. Mas cuidado diante de quem você está fazendo isso. Faz para o marido que ele sabe como você é. Fala para a esposa que ela sabe como você é. Mas as pessoas que estão lá fora, mostra a sua realidade, mas você tem que ser agradecido ao Senhor pelo que Ele tem dado, ou o que Ele não tem dado também. Agradecer o que tem é fácil. Já agradeceu para o Senhor pelo que você não tem? Tem que ser assim ou não? Obrigado, Senhor, não tem isso, mas eu te louvo. Te agradeço. Os outros têm, deixa lá. Você não tem que ficar cobiçando nada de ninguém não, porque isso é um pecadão. Denuncia, meus irmãos, que nós não concordamos com o agir de Deus quando nós estamos mostrando essa insatisfação. Nós temos que ser concordes com o que Deus está operando. Apesar de nossas falhas, Deus continua com a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu perdão. Ele continua aguentando eu e você. Esse Deus é maravilhoso. Outro amém, por favor. Tem que começar a pedir agora. Esse Deus continua sendo esse Deus maravilhoso que sustenta-nos, mesmo nós estando nessa situação. Por isso, meus irmãos, cuidado com isso. O que disse Abacuque? Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Ainda assim. Não tem isso, não tem aquilo, não tem... Amém. Se alegre no Senhor. E aí nós precisamos entender essas consignações que a palavra do Senhor manda. Uma segunda que esse texto apresenta está no versículo 5. Quem pode ler para mim aí o 5? A segunda consignação, a segunda recomendação e aquilo que o Senhor quer que nós partilhemos, ela está relacionada ao comportamento diante do próximo. Veja lá, está muito claro: seja a vossa bondade conhecida de todos os homens, o Senhor está perto. Você precisa manifestar essa atitude, ser amável. Aliás, foi a recomendação ontem que nós recebemos o tempo todo: ser amáveis com as pessoas. Aliás, não é só lá no Impacto não, né? A pessoa é amável com as pessoas no seu dia a dia. No trânsito, viu, motoristas estressados? Estou falando para mim também. Nós precisamos ser amáveis com as pessoas. Deixa as pessoas passar. Tem aquele apressadinho atrás de você, joga para a direita. Também a gente fica lá na pista da esquerda, deixa os outros passar, né? Então, você precisa ser amável no seu agir. Às vezes está faltando essa atitude dentro de casa. A esposa não é amável com o marido também não é com a esposa, e fica dando troco para lá e para cá, é plancada para lá e para cá, verbalmente falando. O filho trata a mãe de qualquer jeito. Cadê a amabilidade que esse texto apresenta? Isso é uma recomendação bíblica. Por isso que a mesma consideração pelo próximo que Cristo tinha. Meu irmão, como é que Cristo se comportava diante do próximo? Ele tinha compaixão, ele se importava. O pessoal, Senhor, vamos comer. Não tem tempo para comer não. Minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus, ele se dedicou, enquanto aqui no seu ministério terreno, ele deu todo o seu viver. Ele não se importava em investir o tempo. É especial, meus irmãos. Isso especialmente é colocado para os líderes, para as pessoas que estão como escolhidos para cuidar na obra do Senhor. Tem que manifestar isso. Líder que não é amável também não pode fazer a obra de Deus, não. Esse líder que é meio xiita, fica aí pondo o pessoal no estreito, tem que cobrar, tem que exigir, mas tem que fazer isso com amor também. Quando a criança recebe uma palavra até de correção com amor, é diferente do que você chegar e dar um sacudida nela. Tem hora que ela vai precisar de algo mais sério, mas em geral você tem que fazer isso com o amor. O testemunho poderoso que a igreja deve apresentar não está em quantidade de sinais, de milagres que podem ser manifestos. Isso é inteiramente possível. Isso pode acontecer hoje em dia, sim. Mas o testemunho que é mais influente manifesta-se no fato de passarmos as privações, sofrermos diante das contrariedades do nosso viver e ainda assim manifestar alegria e desejo ardente em atender o próximo, em ajudar as pessoas em suas dores e sofrimento. Esse é o testemunho genuíno.
porque isso vai levar as pessoas a pensar: puxa vida, aquela pessoa ali está passando pior do que eu e está aqui, estendendo a mão, me ajudando. Isso é o cristão que vive na alegria do Senhor. Amém? O exemplo das igrejas da Macedônia em 2 Coríntios 8 é um exemplo fantástico. As igrejas, Paulo está escrevendo e está falando do sofrimento que alguns irmãos estão tendo em regiões, e de repente aparece os irmãos da igreja da Macedônia. Veja 2 Coríntios 8, veja algumas características desses irmãos, o que serve para nós como um alerta. Paulo está escrevendo aos Coríntios e ele fala para os irmãos de Corinto dos irmãos da Macedônia: irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade, e assim em dura prova e tribulação. Como é que pode uma igreja manifestar isso? Olha só, intensidade de alegria, alegria tremenda. E ao mesmo tempo, o que eles têm? Extrema pobreza. Os adjetivos usados, eles são meio polarizados mesmo, né? Intensidade de alegria, uma alegria intensa, extrema pobreza. Coisa totalmente oposta, contraposto um ao outro aqui. Mas isso acontece na vida da igreja, que vive debaixo da palavra de Deus e obedece, cumpre o que a palavra de Deus determina. Então, quando você anda e vive dessa maneira, você vai ser alvo da bênção, da graça do Senhor para pessoas que estão vivendo situações complicadas. Eram extremamente pobres os irmãos lá na Macedônia, porém eles rogavam ao Paulo, sabe o quê? Deixe-nos contribuir com as outras igrejas em suas limitações. Eles nem tinham para eles, mas eles queriam ajudar. Isso é o quê? Resultado de que reconhece que o que tem vem do Senhor, e se vem do Senhor não é só para mim, é para abençoar outros também. Entenda isso na sua vida. Você não vive para você, você sabe disso. Você tem que viver primeiro para o Senhor e viver para os outros, amém? Aliás, essa recomendação ela tem insinuações missiológicas. Como será conhecido tal comportamento da igreja diante do mundo? Quando a igreja estiver envolvida completamente na vida comum do povo, no dia a dia, como ontem nós pudemos sentir isso bem de perto. Quando a igreja estiver envolvida no meio das dores do povo, nas suas carências, nos medos, suprindo, orando, ministrando a palavra de vida a essas pessoas, assim como Cristo, que vivia entre o povo e sofria suas dores, e então, em muitos casos, ele curou e libertou, e aliviou o peso de tantos que vieram diante do seu convite. Assim é a igreja, assim tem que ser a igreja. Quando eu falo igreja, estou falando de mim, estou falando de você, e logicamente quando nós atentamos para isso, nós vamos ver coisas maravilhosas acontecendo. Mas há uma terceira consignação nesse texto, mais uma recomendação desse texto de Filipenses. Vamos ler juntos? No versículo 6, vamos ler aqui. Qual é? Leram legal, gostei. O que diz o versículo 6? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graças. Então esta consignação, quando eu falo consignação, estou falando daquilo que você precisa diante do Senhor manifestar para que através de você outros sejam tocados. Tem que manifestar. Manifeste confiança no Senhor em toda e qualquer situação. Como é tranquilo a gente manifestar confiança quando nós sabemos que temos um salário no final do mês, quando sabemos que temos algumas garantias de que vamos passar por tal situação, quando eu tenho certeza de que essa parte da minha vida, quanto ao meu filho, quanto ao meu esposo, quanto à minha família, está tudo encaminhado, então é tranquilo isso. Mas não é essa confiança que está sendo falada na palavra de Deus. A confiança que a palavra de Deus está apresentando é aquela confiança que você tem que manifestar, mesmo não tendo estas coisas diante de você como resolvidas. Mesmo que elas não estejam encaminhadas, você deve confiar. Estava dando estudo hoje para a Cristolândia, falando de Gideão,
E Gideão estava em dúvida de enfrentar os midianitas, os amalequitas, que estavam como gafanhotos espalhados em volta do povo de Israel. E Gideão, ainda na dúvida, faz o teste: Senhor, olha, molha a lã, agora molha a terra. E Deus faz tudo como ele pede lá no livro de Juízes. Mas ainda o coração está duro, e o Senhor sabe que ele está em dúvida, e fala: agora vai até o acampamento lá, infiltra ali e chega perto lá. Quando ele chega perto do acampamento dos midianitas, dos amalequitas, que são que nem areia do mar espalhado lá, ele ouve alguém: tive um sonho essa noite, e eu sonhava que como um pão cevado rolava e matava todos nós. E o outro falou: olha, isso não é nada a não ser o que? A espada de Gideão. E eles estavam com medo de Gideão, ainda que fosse um mar de soldados do inimigo contra os 300 que Deus reduziu lá para o exército de Israel. Isso levou Gideão a confiar que Deus estava no controle. Irmão, precisa ter intimidade com Deus, porque Deus manifesta a nós em sua palavra, manifesta a nós em sonhos, manifesta a nós de alguma forma, através de outro irmão, ministrando a nós. Ele manifesta, ele fala conosco, ele confirma a nós. Precisa ter essa intimidade, porque a nossa confiança no Senhor não pode ser resultado de positivismo. Não pode ser essa fé que a gente expressa aí: eu tenho fé. Tem fé coisa nenhuma, fala porque está com medo, né? Mas tem que ser algo mais firmado dentro da palavra. Eu creio que meu Deus vai operar isso. Essa fé é genuína, mesmo porque essa fé genuína ela é manifestada quando você não tem nenhuma saída, nenhuma solução, mas você declara porque sabe que o seu Deus é poderoso para fazer. Isso é fé. E é essa fé que está faltando, essa confiança que está ausente no nosso dia a dia. Por isso, às vezes, nós não estamos influenciando outros a ter uma vida dedicada, consagrada ao Deus Todo-Poderoso. Por isso que as pessoas vão atrás de imagens, vão atrás de um monte de coisa, de porcaria que o diabo oferece. E aí, nós precisamos manifestar essa confiança no Senhor. Por isso o texto diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. O Senhor colocou isso daqui, mas Ele sabia que não ia ser fácil não para a gente cumprir esse negócio aqui. Como a gente sofre com esse troço chamado ansiedade, não é? Não vou perguntar não quem é ansioso aqui, porque eu já sei. Agora o texto diz: não andeis ansioso por coisa alguma. É Paulo recomendando. A ansiosidade deles era ficar livre logo daquelas situações. Não era por falta disso, daquilo, é por causa do perigo. Paulo está dizendo: esperem, a luta é grande aí, a tribulação, mas esperem no Senhor. Os vossos pedidos devem ser o quê? Plenamente conhecidos diante do Senhor. O que você tem que fazer, irmão? Para viver na consignação com o Senhor e ser representante do Senhor no dia a dia, é essa intimidade com Deus. Desliga um pouco do seu viver para você e começa a viver para Deus. E aí você vê a diferença no seu dia a dia, porque eu tenho que ser bênção a todo momento. As pessoas vão chegar perto de mim todo instante com problemas, com lutas perturbadas, amarradas, acorrentadas, e eu tenho que ser esse instrumento que vai trazer paz para essa pessoa. Agora tem crente que espera o domingo, para depois do culto, da mensagem, da oraçãozinha, sair lá fazer alguma coisa. Não vai dar certo esse negócio. Como é que vai ser o seu dia amanhã, meu irmão? Vou trabalhar. Então, você vai ter contato com muitas pessoas que estão perturbadas. Vai chegar gente amanhã que vai dizer para você: esse final de semana foi um inferno na minha casa. O que você vai fazer? Você precisa levar a paz para aquele coração, com uma palavra, com uma ministração, com uma intercessão. E se a sua vida não estiver assim, dentro desse padrão, que paz que você vai levar para aquela vida? Hein, igreja? Está vendo como é complicado ser crente? Não é fácil não, é? É legal estar aqui sentado nesse culto gostoso, teve até peça, esses árabes doidos tinham aqui, tudo legal esse negócio aí. Mas e amanhã? E o dia a dia? E aquela encrenca que nós vamos enfrentar amanhã? E lá em casa? E lá com o vizinho? E lá no trabalho? E lá dirigindo o busão, né não, irmão? Como é que vai ser? Nós temos que ter paz e transmitir essa paz, porque nós temos uma consignação com o Senhor agora. Temos há muito tempo, não é só agora, né? Manifeste confiança. Teve um homem chamado Ralph Martin. Ele disse o seguinte: a certeza quanto ao que está no futuro exerce influência no presente. Você não pode viver olhando aqui só não. Tá olhando o seu dia a dia, o seu viver, os meus planos, os meus alvos, tudo meu, eu.
Ralph Martin falou com bastante propriedade: a certeza quanto ao que está no futuro. O que está no futuro, meu irmão? A sua vida com o Senhor, que vai viver eternamente com Ele, amém? A sua vida glorificada com o Senhor Jesus. Você já é um salvo, mas você vai viver eternamente com Jesus, amém? Então o que vai acontecer? Acontece que essa certeza, está falando de certeza, não está falando de vida qualquer, está falando de vida de certeza. Paulo é bem enfático, que ele sempre diz: eu estou certo de que... Quantas vezes ele fala isso quando ele escreve as cartas? Então essa certeza leva-me ao quê? A ter uma vida presente, influenciada por essa certeza. Preciso manifestar um comportamento que seja resultado dessa confiança que eu tenho, que o Senhor vai fazer amanhã na minha vida. Isso vai mudar o seu comportamento, e tem que mudar. Ansiosos, esse termo que indica falta de confiança e da proteção no cuidado de Deus para com o seu povo. Ansiosidade exacerbada, todos nós sofremos isso sim, mas quando é demais o negócio é feio, né? Poder sobrenatural do Senhor sobre nossa vida. O poder de testemunhar está presente muito mais no comportamento que temos diante das adversidades da vida do que nas ações exacerbadas de religiosidade. Isso não está fazendo muita diferença. Você vai em lugares e em cultos que a coisa pega fogo, né? A coisa, você chega, senti. Mas é só lá o negócio. É só a fervura lá. A efervescência é manifestada ali. Depois, esse negócio apaga, some. Então veja bem, o poder de testemunhar está presente muito mais no comportamento que você vai manifestar em meio às lutas que você está passando, quando você diz: em tudo eu dou graças ao Senhor pelo que eu estou passando. Isso é testemunho, irmão. Concordar com Deus pela luta, pela aflição, pela coisa que não deu certo, pela aquela coisa que você esperava e que não aconteceu, e talvez não aconteça. Porque servir ao Senhor, comprometendo o Senhor para que Ele faça aquilo que você quer, isso não é ser cristão. Isso não é ser servo. Ser servo é aceitar tudo que o Senhor permite que suceda em sua vida. E em tudo você deve o quê? Dar graças. Já deu graças hoje pela sua vida, pela sua família, pelos seus? O apóstolo Paulo manifesta o exemplo poderoso no seu viver. Sentenciado à morte, ele está. E ele manda palavras de encorajamento aos irmãos, e assim fortalece a fé da igreja. É isso que ele está fazendo aqui, quando ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque toda ansiedade que eu posso ter na minha vida vai estar me levando à morte. E eu vou morrer aqui, agora eu estou tranquilo, porque a minha vida está diante do Senhor. Agora ele diz: em tudo, seja conhecido diante do Senhor as vossas súplicas, as vossas orações. O Senhor precisa saber que você tem, Ele sabe, aliás, que você tem todas essas coisas, mas você tem que colocar diante dele em oração, porque Ele quer isso. Ele deseja que você expresse. Porque enquanto nós estamos sofrendo de alguma situação que está trazendo incômodo, e nós não falamos para Deus e não expressamos, é que nós não estamos satisfeitos e não achamos que Deus vai resolver. Então a gente guarda aquilo para a gente mesmo, e Deus está vendo que está lá. E Ele está dizendo: vai, meu filho, põe para fora isso daí. Ele sabe, mas Ele quer que você fale. Como é que o pai e a mãe vai atender o filhinho se ele não falar: eu quero isso? Coloca diante do Senhor: Senhor, eu preciso. Senhor, eu estou necessitado disso. Que pai nega alguma coisa ao filho? Logicamente que Deus pode dizer para você: espera, aguarde. Mas que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Não é conforme você quer. Se Deus não der a resposta positiva, Ele vai trabalhar no seu coração e vai te mostrar o porquê que ainda não deu. Tem que ter vida de confiança, tem que ter intimidade, tem que estar consignado com o Senhor. Faça essa oração hoje: Senhor, eu quero estar na consignação com o Senhor. É receber do Senhor para transmitir aos outros. É viver debaixo dessa recomendação para ser a diferença no meu viver e para os que estão no meu relacionamento. Curva a sua cabeça. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra é a verdade. Nós sabemos também que todos nós temos nossas falhas. Muitos de nós não conseguimos ainda realizar muitas coisas, porque nós não confiamos, ou porque faltou uma atitude da nossa parte,
faltou nós lançarmos diante do Senhor, faltou para nós também ir quando o Senhor estava dando a ordem para nós irmos. Pai bendito, perdão. Eu clamo a Ti pedindo perdão pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas. Clamo pela Tua igreja, Senhor, para que a igreja possa andar, caminhar, viver segundo o padrão que o Senhor quer e tem estabelecido em Sua palavra. Pai, que nós possamos manifestar alegria todo o tempo, todo instante, para que o mundo perceba a diferença que há na vida do homem e da mulher que serve ao Senhor. Coloque diante do Senhor esta vida que está aqui hoje. Coloque diante do Senhor a vida deste homem, dessa mulher, deste jovem, desta jovem. Coloque diante do Senhor a vida de cada pessoa que aqui está, Senhor, e Tu sabes do interior de cada um deles. Aquele coração que está aflito, angustiado. Esse coração que está, Senhor, totalmente cativo de circunstâncias que estão levando a duvidarem até da Tua palavra. Haja libertação agora, meu Deus, em nome de Jesus. Repreende essa preocupação exagerada na vida deste servo Teu, Tua serva. Senhor, coloca em nós essa atitude de confiança de que aqueles que nós temos em nossa vida pertence ao Senhor, que a minha família está diante do Senhor, que os meus filhos estão debaixo do Seu cuidado, os meus netos estão debaixo da Tua orientação. Senhor, olha agora para esse coração, para essa família que anda em angústia, e traz paz a esse coração, Senhor, para que mesmo vivendo em meio às angústias, às adversidades, nós possamos manifestar alegria, regozijo do Senhor. Não deixa, Pai, que as coisas do mundo assaltem a nossa vida, tirando de nós essa confiança, essa firmeza que temos no Senhor, porque nós sabemos que como cristão não estamos esperando momentos tão bons, sabemos que temos que esperar lutas, porque não somos desse mundo, não vivemos de acordo com o padrão desse mundo, mas sabemos que a alegria vem do Senhor. Teu Espírito que habita em nós é aquele que traz para nós essa fé, essa confiança, essa firmeza. Eu não tenho isso, eu passo por essa situação, mas eu sei que o meu Deus é Deus fiel e que nunca vai me abandonar em nenhum momento. Senhor, eu coloco diante de Ti a minha vida, porque eu não sei o amanhã, mas Tu és Deus de hoje, Tu és Deus de amanhã. E se eu confio no Senhor, o meu amanhã está garantido, mesmo que eu sofra ainda mais do que eu esteja sofrendo. Mas eu sei de uma coisa: a Tua alegria jamais poderá ser tirada da minha vida. Obrigado pela Tua paz sobre o meu viver. Recebe a minha gratidão e a minha adoração no nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de algum louvor, a Márcia quer dar uma palavrinha? Você quer dar uma palavrinha? Você quer dar uma palavrinha? Você quer dar uma palavrinha?